Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Bem, agora nós vamos falar, estamos falando sobre a Parashá Matot. A gente vai falar agora sobre a primeira aliá, e vou dividir nas 7 aliot mais uma maftir. A primeira aliá, ela fala sobre as leis dos votos pessoais, que vai do capítulo 30, versículo 12 ao 17. E aí surge uma pergunta: é correto a gente fazer votos? A gente pode fazer votos? Eu posso me proibir? É correto? Bem, os nossos sábios dizem, na realidade a Mishnah fala que os votos são uma cerca, né, para a nossa vida. Isso que a Mishnah diz. Já o Talmud Yerushalayim nos censura, ele briga com a gente e nos corrige para que a gente não faça votos. E ele fala sobre justamente o seguinte: não é suficiente que a Torá já proíbe você de fazer, você ainda quer se proibir de mais coisas, né? Quer dizer, a Torá sabe que tem uma lei rígida com relação a kashrut. Você pode comer carne suína, de porco, bacon, calabresa, né? E, enfim, não pode comer mariscos do mar, que é comum todo mundo comer. E aí, de repente, peixe é permissível, contanto que tem escamas e babatanas. E de repente você diz que não vai mais comer peixe também. Quer dizer, já é difícil encontrar carne cachê, se alimentar, né, apropriadamente, e você ainda quer se negar a não comer ainda peixe? Como é que acontece? Por que isso? Então aí tem uma questão. A Mishnah e o Talmud, eles estão em desacordo? Eles estão brigando entre eles? É isso? Não, não é isso não. A Mishnah, ela encoraja as pessoas a fazerem, na verdade, esses votos, mas para servir melhor ao Eterno. Tá? E o Talmud proíbe, na realidade, as pessoas de se imporem esses votos com o propósito, na realidade, de santificar o mundo físico, tornando esse mundo uma morada para o Eterno, tá? Uma morada para Deus, e é para isso que foram entregues as mitzvot. Eu vou explicar novamente. A Mishnah, ela fala sobre o seguinte: um exemplo. Se, na realidade, você sabe que de repente você é uma pessoa, um glutão, adora um bolo de chocolate, e aí quer comer tudo que vem pela frente, então a Mishnah, ela vem nos ensinar que a gente pode nos abster de nos censurar, de comer determinadas coisas. Para quê? Para não cair no erro de pecar, correto? Já o Talmud, você pode fazer isso: eu não vou comer isso porque eu vou pecar. Enfim, seja o bolo, seja qualquer outra coisa que você sabe, se você chegar e comer ou fazer uma determinada coisa, você sabe que vai acabar caindo no erro, no pecado. Você então, a Mishnah ensina que a gente pode se proibir de fazer isso. Já o Talmud Yerushalayim fala que a gente não deve. Mas em que caso, em que sentido? Vamos supor, você se proíbe de tomar vinho, suco de vinho e etc. Como é que você vai santificar o Shabbat com Kiddush? Lógico, você pode fazer com outras bebidas, mas enfim, tem pessoas que dizem que viraram vegetariano, não comem mais nada. Tá, como é que fica o cordeiro de Pêssah? Tá, se Mashiach chegar hoje, como é que você vai comer? Não vai comer cordeiro de Pêssah? São determinadas coisas que você não pode se proibir, porque isso ajuda, na realidade, na santificação da vida aqui, tornando uma morada para Deus. Você se proibir de casar, se o Eterno, uma das primeiras mitzvot foi o Eterno disse: criar e multiplicar. E como é que você não vai casar? Como é que você não vai se tornar feliz? Como é que você não vai padecer no paraíso, casar ao mesmo tempo, ficar feliz com a pessoa que você ama e ao mesmo tempo ter alguns probleminhas? Enfim. Bem, essa aliá também ela vai falar sobre as responsabilidades do pai, tá? Papai, de anular o voto da filha virgem ainda não casada, tá? Então a gente pode anular o voto sim.
Mas aí vem uma pergunta, mas isso é machismo, papai? Isso é machismo? Agora o propósito, ou o pai ou o noivo pode anular os votos? Não. Na realidade, o propósito de um sábio judeu, ou do pai, ou do noivo, que pode anular o voto da mulher, né? Não é o fato de impor autoridade sobre ela, dizer quem manda aqui sou eu, não é isso. Na realidade, o objetivo é guiar a pessoa numa vida mais espiritual, em conexão com o Criador. Muitas vezes a gente sabe que se o papai está falando é porque o papai sabe mais. Quem está de fora, muitas vezes, consegue olhar o problema, né, as dificuldades que uma pessoa que às vezes está no próprio problema não consegue ver. Então, é muito bom, às vezes, ouvir justamente esse conselho. E existe mais um outro ensinamento. Aquele que está num nível mais alto espiritual, no serviço do eterno, né, deve se envolver mais com o mundo físico para santificá-lo. Então, o rabino, uma pessoa que se sente mais espiritual, ele não pode se isolar. Isso não é um pensamento, não é uma ação judaica. Eu vou me isolar dentro do mato, vou morar numa montanha, vou morar num mosteiro, vou me isolar do mundo inteiro. Não, isso não é uma filosofia judaica e muito menos da Torá, porque a Torá, ela, na realidade, incentiva a integração. Nós devemos fazer desse mundo uma morada para o eterno. Falando sobre votos, eu me lembro que quando eu tinha aí 10, 11, 12 anos, estava quase para entrar na data de Bar Mitzvah. Eu me lembro que na época era muito famoso as músicas eletrônicas, o chamado House, né? Tinha muitos que eram contagiantes, eram grudentos. E aí eu me lembro que, antes de eu passar pelo processo de Bar Mitzvah, né, e formar um compromisso um compromisso mais sério com o Eterno, eu não vou nunca mais escutar essas músicas. E aí eu me lembro que eu fiz um voto para mim mesmo, e disse que nunca mais eu ia dançar e cantar as músicas de house. E tinha uma música que era aquela música grudava na cabeça. E eu me lembro que eu passei uma semana sem cantar uma música, eu gostava das músicas do Michael Jackson. E aí eu também disse que nunca mais iria escutar as músicas do Michael Jackson, e etc. O que aconteceu? Depois de uma semana, lá eu estava dançando Michael Jackson, novamente ouvindo House, e aí o que foi que aconteceu? Né? Aquilo que eu tinha prometido, acabei falhando. Sorte que eu ainda não tinha passado pelo Bar Mitzvah, ainda era uma criança, né? e foi perdoado esse erro. Bem, vamos agora passar para a segunda aliá, tá? A segunda parte, que ela fala sobre a guerra contra Midian, que vai do capítulo 31, versículo 1 ao 13. Tá. O que fala a segunda aliá? A segunda aliá, ela vai falar sobre a tribo de Levi, que ela não saía, tá? Os nossos sábios vêm trazer aí vem mostrar pra gente como é interessante, né, essa questão aí, que a tribo de Levi não saía para a guerra, justamente as guerras que eram de conquistas da terra de Canaã, porque Deus tinha escolhido a tribo de Levi, tá, como ministros para herdarem como ministros de Deus, então portanto eles não poderiam herdar as terras, as porções físicas da terra de Canaã. Mas por que então no caso de Midian todos foram para a guerra? Diz a Torá que todos foram realmente para a guerra e etc. Bem, os nossos sábios também falam em que todos foram à guerra, pois não era essa guerra contra Midian, não era uma guerra que se caracterizava para a conquista da terra de Canaã, mas sim uma vingança de Deus, para executar a vingança de Deus. Mas Deus é vingativo? Isso pode acontecer, papai? Bem, isso foi um ato de servir a Deus também, tá? Isso foi um ato, segundo nossos sábios, guerreando contra esse inimigo Midian, que era um inimigo que tentou destruir não só fisicamente o nosso povo, mas moralmente e principalmente espiritual, tá? Com essas práticas pecaminosas contra os princípios da Torá, que afeta qualquer homem, tá? E a humanidade inteira. Então o pior inimigo não é aquele que diz que é o seu inimigo mesmo. Você já sabe que ele é teu inimigo. Ele diz que vai te pegar, que vai brigar com você, que não gosta de você, você já sabe. Mas o pior inimigo é aquele que se faz seu amigo, tá? Te trata bem, mas por trás ele quer derrubar você, quer acabar com você moralmente, espiritualmente. Então, é nesse termo que a Torá vem nos ensinar a guerrear contra Midian, tá?
que a gente vai aprender um pouquinho mais agora, porque a Hassidut, ela nos ensina que a guerra contra a Midian, na verdade, essa guerra, aliás, a guerra contra as 7 nações que é aprendido na Torá, as 7 nações cananitas, ela significa o refinamento do nosso caráter, dos nossos hábitos, dos nossos modos de vida, como agir, indesejáveis, que representam as 7 faculdades emocionais da alma animal do Yetzirah. Então o que é que acontece? A Hassidut então vem explicar algo mais profundo, que nós devemos, o teu pior inimigo às vezes é você mesmo. O Mishlei já fala que aquele que consegue dominar o seu espírito, ele é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Então muitas vezes, eu tô com raiva, eu tô chateado. Se você conseguir se controlar, você é muito mais forte do que o Hulk, do que uma pessoa que foi lá, do que os Vingadores, do que uma pessoa que foi lá e conquistou uma cidade inteira. Então nós devemos lutar contra esse inimigo sutil que muitas vezes está dentro de cada um de nós. Devemos lutar contra Midian, ele que é um inimigo sutil, um inimigo traiçoeiro, que vem devagarinho e que pode afetar e atacar qualquer pessoa. Não é só uma pessoa qualquer, seja um rabino, seja um sábio, seja um rã, seja um leigo, ele afeta qualquer pessoa. Agora, só que a Hassidut vai chegar um pouco mais profundo nesse assunto. O que é esse mal tão sutil, entendeu? Propriamente dito, que pode afetar todos os homens, até mesmo os mais dedicados ao serviço divino. O que é? Bem, a Hassidut fala que isso é a falta de união e de amizade entre um homem e o seu semelhante. Note bem que ele não fala entre um judeu e outro judeu, entre o homem e o seu semelhante. A qualquer pessoa, a humanidade, enfim, com emoções, tá, que são muitas vezes obscuras, o ódio injustificado, você tem raiva, tem ódio daquela pessoa sem saber o porquê, e isso surge muitas vezes com um sentimento de grandeza, de se achar mais importante do que os outros, tá? Tornando muitas vezes as pessoas ao seu redor, tornando muitas vezes você uma pessoa intolerante, tá? E acabando olhando as pessoas ao seu redor como outros, como seus inimigos. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso, porque foi através do ódio gratuito que levou à destruição do segundo Beit HaMikdash, do templo sagrado em Jerusalém, e por isso que nós nos encontramos no exílio. E muitas vezes isso acontece, você vai visitar uma sinagoga, você não pode entrar, as pessoas não te recebem direito, porque você é askenaz, ou porque você é sefarade, ou porque você disse que é nem sim, ou eu sou filho só de pai judeu, ou eu sou filho de mãe judia também, mas a minha mãe não é tão religiosa assim, e aí você, muitas vezes, por não conhecer, você acaba sendo excluído de uma comunidade, ou um outro judeu acaba não te tratando muito bem. Então, um dia que a gente começar a se amar gratuitamente, então é o dia que a redenção chegou, que Mashiach chegará e que nós estaremos novamente em Jerusalém, no Beit HaMikdash, servindo eterno de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso poder. Bem, essa aliá também ela fala sobre 6 pontos. O primeiro ela fala sobre a guerra contra Midian, né, que foram designados 1000 homens de cada tribo para ir à guerra. Eles mataram todos os homens midianitas, inclusive os 5 reis deles, Evi, Rekem, Tsur, Hur, Reva, além de Bilam, o feiticeiro de maldita memória, diga-se de passagem, tá? E levaram também, portanto, as pessoas presas, tanto as mulheres quanto os seus filhos pequenos. Os homens eles mataram todos. Ao quarto, eles pegaram todos os animais rebandes e todas as suas posses, né, como ouro, enfim, eles despojaram eles. E quinto, eles queimaram todas as suas cidades, mas não guardaram nada para eles. Na realidade, eles levaram tudo até Arão, aliás, até a Moshe e Elazar, que era o sacerdote, filho de Arão, no lugar de Arão, e trouxeram então, portanto, todos esses despojos a eles e à comunidade que estava acampada ali nas planícies de Moab, perto do Yarden, ali do Jordão, em Jericó. Moshe ficou nesse momento muito zangado com os oficiais do exército por eles terem deixado as mulheres vivas. E ele disse, poxa, mas foi justamente por causa delas, foram elas que fizeram vocês e o povo de Israel pecar contra Deus e trazer a ira de Deus contra o povo em Peor. E Moshe ficou muito zangado porque viu as mulheres vivas. Elas deveriam ser muito bonitas porque os homens sentiam pena de matar elas, né?
As mais feias da mais feia deveria ser muito bonito, porque a Torá não fala que eles não mataram as feias. Mas enfim, Moshe mandou matar todos os meninos e as mulheres que não eram mais virgens, mulheres que já tinham conhecido o homem, deixando apenas as crianças meninas e as mulheres que não tinham sido tocadas às virgens. Mas no momento a gente vê aí qual é o importante papel de uma mulher virgem, né, dentro da sociedade. Bem, a terceira aliá, ela vai falar sobre a purificação das pessoas e dos objetos, enfim, depois da guerra, né? Depois que se vem da guerra, e isso está escrito no capítulo 31, do versículo 14 ao 24. Bem, deveriam ficar fora do acampamento por 7 dias, é isso que vem falar, essa parte da Parashá, e eram purificados pela água jogado a cinza da vaca vermelha, né, e depois era mergulhado no mikve no terceiro e no sétimo dia. Portanto, tantas pessoas, escravos e objetos tinham que passar por esse processo de purificação e etc. Só que aí existe um outro processo também disso, que é a purgação que fala. Só que existe essa pergunta: por que foi Elazar e não Moshe que instruiu os soldados? Bem, os nossos sábios nos dizem que quando alguém fica com raiva, o espírito de profecia, a energia do eterno que está na pessoa o abandona. Moshe ficou com raiva e o espírito de profecia, no caso dele, né, o abandonou nesse pequeno momento, e isso foi o que aconteceu com ele. Isso foi ocultado dele, por isso que foi Elazar e não Moshe. Porque só agora, a gente vai falar um pouco depois sobre ficar com raiva, tá? E eu queria falar principalmente com a Dudane. Aguarda aí. Porque só agora foi ensinado pra gente sobre as leis de purgar os utensílios não cachê. Porque só agora? Bem, os nossos sábios dizem que porque algumas leis, segundo o Artziv, a Torá somente apresenta no instante em que ela julga ser adequado introduzi-lo. E esse foi o caso, foi nesse momento. A Torá só ensina quando é para ensinar, tá bom? Então, isso nos ensina que tudo tem um tempo adequado para aprender e executar as mitzvot. Nós não devemos jamais ficar desesperados, mas seguir firme em prosseguir e fazer a vontade do nosso Criador. Então calma, só temos que tomar cuidado e fazer aquilo que nem foi dito e revelado no Monte Sinai. Faremos e ouviremos. Não vamos fazer e depois a gente vai entender com o tempo. O interessante é fazer aquilo que foi ensinado agora. Bem, a gente vai voltar para o caso de Moshe que se aborreceu e ficou com raiva das seguintes vezes. Quais foram as vezes que ele ficou chateado, Moshe? A gente vai aprender primeiro, no caso com Elazar e Tamar, na Parashá Shemini, e quando ele bateu na pedra também na Parashá Hukat, e agora, né, por causa das mulheres midianitas. E por causa da raiva ele caiu no erro, diz os nossos sábios, e a raiva leva ao erro. Então, a gente sabe que muitas vezes dentro da nossa família, o Gabriel, eu não sei muito, mais a Dani, a Arialinha também, a gente fica com raiva, né? Então, quando se tem a raiva leva ao erro. Então a gente deve se controlar muito nesse sentido, tá? Bem, os utensílios só poderiam ser usados depois de purificados da comida não kasher, tá? Pelo sabor que muitas vezes eles deixam, né? E eles deveriam ser purgados, passados pelo fogo também. O contato com a comida não kasher acaba deixando o sabor, e só assim era adequado para o uso. Tem uma história de um judeu que tinha oferecido para ele uma tapioca, né? Enfim, a gente conhece a tapioca e tapioca com queijo. E ele aceitou, tá, mas ele não era tão observante, acabou aceitando. Mas quando ele mordeu, ele colocou a tapioca para fora e perguntou: mas tem calabresa aqui? Ele disse: não tem calabresa. Ele abriu realmente a tapioca, só tinha queijo, não tinha calabresa. E ele falou: mas de onde veio esse queijo? E quando ele abriu, é que estavam dentro de um pote de plástico o queijo junto com a calabresa, e a calabresa acabou passando todo o cheiro, o gosto para o queijo. Então isso é algo que, né, não convém ao judeu comer, se alimentar, e aí fica mais do que nunca a prova de que os alimentos não kasher acabam passando o gosto, o cheiro, enfim, para a comida, para outros utensílios, para o pote, etc. Bem, o Arizal nos diz que, falando sobre a raiva ainda,
que é um dos pecados mais graves que outros pecados. Por quê? Quando alguém se ira, quando alguém fica com raiva, a alma dessa pessoa parte do seu corpo e é substituída por uma alma externa, tá? Por isso, muitas vezes, quando a gente fica com raiva, a gente acaba se esquecendo do que fez na hora da raiva, o que ficou raiva, o que foi que eu fiz, meu Deus? E o pior de tudo, você acaba esquecendo dos estudos da Torá devido à sua alma que partiu naquele determinado instante. Então, olha como é perigoso ficar com raiva. Isso é para todo mundo aprender, para mim, para você, para todo mundo, porque é algo que nos dias estressantes de hoje é o que mais acontece com a gente, é ficar chateada. O Shulchan Aruch nos ensina sobre a afirmação, né, logo dos primeiros capítulos, que diz que é Shiviti Adonai Legi Tamid, Shiviti Hashem Legi Tamid, eu tenho posto sempre o eterno diante de mim, quando a gente acorda todo dia de manhã. E aí pergunta como pode alguém se irar perante a presença do Eterno, né? Então aí é meio complicado.